Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar. Jesus Cristo falou, está falado. 13 horas e 1 minuto, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta com o programa Evangelho para Todos, hoje, domingo 14 de setembro de 2025, deixando aqui muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que o Evangelho para Todos está desvinculado de qualquer instituição religiosa, ou seja, não frequentamos, aqui não defendemos, nenhum tipo de igreja, tá? Não defendemos nenhuma igreja, também não ofendemos nenhuma igreja, não temos nada contra nenhuma religião, defendemos o ensinamento de Jesus Cristo. O Filho de Deus falou algo, a gente defende, ou seja, eu defendo aquilo que Jesus Cristo falou. É claro que Jesus Cristo trouxe ensinamentos, orientações, e esses ensinamentos, essas orientações, elas vão de acordo com aquilo que nós já temos dentro de nós, ou vão contra aquilo que nós já temos dentro de nós desde o ventre de nossa mãe, desde o ventre da sua mãe, da minha mãe. Você e eu já fomos orientados por dois senhores, ou seja, nossos orientadores, eles eram e nos educaram, e essa educação que eles nos deram vieram de um senhor. Eles se aproximaram de nós porque eles tinham um interesse, e eles defendiam um senhor, que era Deus ou o inimigo de Deus. Essa é a verdade. Então tem ensinos dentro de nós que são de Deus, são muito bons e favorecem a nossa vida, áreas de nossa vida. E tem ensinamentos dentro de nós que são do inimigo de Deus e que não favorecem a nossa vida. E como às vezes a gente, por defender religião A, B ou C, a gente confunde um tipo de orientação como sendo de Deus, ela pode ser do inimigo de Deus. E às vezes a gente reprova achando que é do inimigo de Deus. Pode ser que seja de Deus. Por isso que é muito importante nós analisarmos bastante as coisas. Tudo que vem em nossa vida, nós devemos examinar. O próprio Jesus Cristo fala isto, e o próprio apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo também. Vamos para a mensagem de hoje, Mateus capítulo 6, o versículo de número 24. Mateus 6, 24 é a mensagem que eu trago no dia de hoje para você, amigo ouvinte. E o diabo fugirá em nome do Senhor. Jesus Cristo falou, está falado, pode o inferno. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Bem
seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado. Mateus capítulo 6, versículo de número 24. A palavra de Deus diz da seguinte maneira: assim diz o nosso Deus através do Filho para mim e para você, amigo ouvinte. Ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Palavra do Filho de Deus para mim e também para você, amigo ouvinte. Mais alvo que a neve serei. Amigo ouvinte, nessa passagem fica bem claro de que Jesus Cristo, ele não falou nada de igreja, não falou também de religião, também não falou de classe social, não falou de uma pessoa de classe média, baixa ou alta, ele falou ninguém, também não falou de raça, origem, é que eu sou deste povo, eu sou daquele povo. Não, até porque o povo de Israel, o povo de Israel do Antigo Testamento lá se misturou tudo, né? Se você olhar ali, o próprio profeta Oséias, né? Eu acho que Malaquias também, alguns profetas foram levantados e deixaram bem claro de que as 12 tribos de Israel, elas se misturaram tudo. Ou seja, se misturaram com outros povos, com outras culturas, defenderam ali, durante um bom tempo ali, eram 12 tribos, né? Deus até se apresenta, né? O Filho de Deus se apresenta como o leão da tribo de Judá, deixando bem claro que as outras 11 tribos também foram reprovadas. Na verdade, todas elas foram reprovadas por Deus, até porque se misturaram. Então, hoje não dá mais para saber quem é o povo de Israel, né? Pode ser que o povo de Israel que esteja lá em Israel já não seja tão de Deus assim, ou não seja aquele povo de Deus mais. Talvez o povo de Israel, vindo para a aliança que Deus fez em Jesus Cristo, seja você e eu. Aí se fala assim, mas não é o povo de Israel? Pois é, mas o povo de Israel está aí, está aqui, está em você, está em mim. Tanto que dentro do Novo Testamento, Jesus Cristo cita a palavra dizendo ninguém, ou alguém. Alguém é quem? Ninguém é quem? É eu e você. Qualquer um de nós. Veja bem, suponhamos que você frequente. Isso aconteceu já comigo em algumas vezes, quando a gente estava estudando ainda ali, né? De quinta a oitava, né? Oitava a terceiro ali, finalizando já os estudos. Eu me lembro que uma vez a gente foi de a pé para a aula. Fazer você contar isso para você. A gente foi de a pé para a aula, porque o meu pai era bastante rígido e ele não queria de maneira alguma que a gente perdesse aula. De maneira alguma. A gente morava no sítio, o ônibus não passava quando chovia, então o nosso pai fazia com que eu e minhas duas irmãs, os demais vizinhos que também queriam ir, iam também. A gente fazia uma galera e ia para aula. Quando chegava lá, a gente às vezes perdia a metade da primeira aula, por causa que o tempo para chegar a pé até lá ultrapassava, claro, o tempo que o ônibus nos levaria, né? E às vezes a gente chegava o quê? A gente ficava com vergonha, muito claro, com vergonha, e a gente ficava por lá de fora da sala de aula, na porta, por lá de fora, esperando com que terminasse a primeira aula, batia o sinal, o professor saía, a gente entrava para a aula novamente. E eu me lembro que às vezes eu ficava ali encostado na porta, escutando aquela aula. A professora terminando ali de concluir a explicação sobre a matéria A, B ou C. E às vezes o que acontecia? Batia o sinal e a professora falava assim: eu vou ter uma prova
encontrava a gente no corredor, falava, vou dar uma prova tal dia, então você vá ter um amigo de vocês aí, um colega de classe aí que tem a matéria de hoje, porque tal dia vai ter uma prova, vocês chegaram agora atrasados, a gente compreende, mas a gente esteve ali do lado da porta, escutando a orientação da professora, pegava as informações com alguns outros alunos que tinham participado daquela aula, e então a gente fazia a prova, e às vezes a gente se dava bem. Por causa do quê? Por causa da atenção que a gente dava àquele ensino. O que eu estou falando isso para você é que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e a gente, por fazer parte de uma religião A, B ou C, a gente fica julgando pregadores, porque a gente quer que o homem que nos prega a palavra seja mais perfeito do que a própria palavra. Como se existisse um homem na terra para se igualar a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o que é certo. Ele não era um cara que fazia o que era justo. Ele era a justiça. Ele não é uma pessoa, Jesus Cristo não é uma pessoa que veio representando Deus somente. Ele falou, o Pai está em mim, eu estou no Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus Cristo é incomparável. O que eu quero dizer para você é que é o ensino, a orientação, ela sempre está acima do orientador, a não ser que o orientador seja ele próprio a orientação, como era Jesus Cristo. Eu sou a verdade, ele falou. Ou seja, não tem como de mim, Jesus Cristo falando, claro, sair alguma coisa que não seja o certo, porque eu sou o certo. Então, já homens, pessoas, são falhas. E aqui nessa passagem, Jesus Cristo fala assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Sabe o que é um senhor? O senhor, ele é um patrão, um pai, um governador, um predominante, aquele que predomina. O que ele diz é regra máxima. Aí você fala assim, ele é um ditador? Não, o senhor não é um ditador. Porque um ditador, ele impõe uma regra, mesmo que seja injusta ou que traga algum malefício para a vida da pessoa, ele não recua daquilo. Isso é um ditador. Tanto que a Bíblia Sagrada diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Tem outra passagem que ele fala assim, Cristo nos resgatou do império das trevas para o ministério do seu amor, ou para o império da luz. Já ali, se você for olhar ali para resgatou do império das trevas, porque existia um imperador que estava impondo regras, ou seja, governando as atitudes da nossa vida e nos colocando em ruínas. E Jesus Cristo veio para nos libertar desse imperador, ou veio nos tirar da mão de um Senhor que não era Deus. E aqui ele fala, ninguém pode servir a dois senhores. Eu pergunto para você, perguntei para mim hoje de manhã, perguntei assim, Ismael, se alguém chegasse na sua casa, e falasse assim, Ismael, eu quero saber como que você está, quero saber como que está a sua vida, como que está as áreas de sua vida, como está a parte espiritual, emocional, a sua parte física, como está a sua parte financeira, como que você está governando a sua vida. Eu quero que você se abra comigo, alguém que entendesse bastante de organização, de administração, chegasse para você e falasse assim, eu quero que você se abra comigo, quero saber como que você está. Alguém quisesse governar a sua vida, alguém quisesse mandar na sua vida, o que você diria para essa pessoa hoje? Você dizer o que para ela? Vai cuidar da sua vida. O que você tem que se meter na minha vida? Vai cuidar da sua. Suponhamos então que este alguém viesse até você, a mim, e falasse, Ismael, eu quero arruinar a sua vida, cara. Fala para mim aí, eu quero ver como que está a sua vida, porque eu quero piorar ela. Como assim? Fala para mim como está a sua área espiritual, a sua área física, a sua área emocional, financeira, como que ela está? Expõe para mim aqui como que ela está.
eu quero arruinar ela, quero piorar ela. Como que você ia dizer? Você ia dizer o mesmo. Ó, vai cuidar da sua vida, não se envolva com a minha. Agora, suponhamos que essas duas pessoas chegassem até você e uma delas quisesse só o teu bem e essa pessoa fosse Jesus Cristo. Chegasse na minha vida e falasse: Ismael, eu sou filho de Deus e eu quero que a partir de hoje você me deixe eu cuidar da sua vida. Senhor, tá certo, sou filho de Deus, não tem como, né? Tá bom, eu vou deixar o Senhor cuidar da minha vida. Pois é, Ismael, vamos pontuar aqui as coisas que nós vamos ter que mudar. Senhor, aí agora ficou difícil? Então, vamos analisar aqui a parte espiritual, parte emocional, parte física, vamos analisar a parte financeira. Vamos fazer uma análise aqui, Ismael. Vamos, a partir de hoje, então, eu quero que você me deixe eu cuidar da sua vida. Eu quero que você escute a minha orientação e passe a nascer de novo. Eu falei: Senhor, mas é que existem algumas coisas aqui que eu não queria largar. Não, mas eu sou filho de Deus e você quer que a sua vida mude, se transforme. Então, a partir de hoje, nós vamos conversar sobre a parte espiritual sua, sobre a parte emocional, parte física sua. Vamos conversar sobre a parte financeira, a área financeira da sua vida. Vamos analisar o que você bebe, o que você come. Eu vou ser o Senhor da sua vida a partir de hoje, Ismael. Ou talvez poderia ser o contrário. Se alguém chegasse para você e dissesse assim: eu sou o inimigo de Deus, Ismael, eu vim aqui porque justamente eu quero arruinar a sua parte espiritual. Eu quero que você, tudo que seu pai tinha de ruim com ele, eu quero vir trazer com você. Eu quero conservar esse que tinha de ruim com teu pai, com tua mãe. Eu quero conservar com você isso, Ismael. Eu quero arruinar a tua parte emocional. Quero que você só se lembre do passado. Quero que você só se lembre do que você perdeu. Eu quero colocar nas suas lembranças só o que não presta. Quero que você não cuide da sua área física e que você deva para todo mundo. Não cuide da sua área financeira. Quero arruinar com a sua vida. Jesus Cristo fala assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amigo ouvinte, eu não sei se você entendeu, mas eu não pretendo de maneira alguma cuidar da sua vida. Eu tenho que procurar cuidar da minha vida. Da sua vida eu não pretendo cuidar. E também não venho pregar o evangelho aqui para você largar da igreja A e para B, não. Até que de repente você pode sair da A e para B, e na B pode você ficar pior ainda. Como eu falei aqui quando a gente escutar ali a orientação da professora. Ou seja, quem melhor dá atenção à orientação, ao ensino, certamente vai ser aquele que melhor vai se destacar. E quando eu falo isso, eu não falo de riqueza, não, porque nem sempre aquela pessoa que mais coisas materiais tem é a pessoa que tem paz. De repente, a pessoa que menos coisas materiais tem, porque a riqueza não é a quantidade daquilo que eu e você possuímos. Não. É a qualidade daquilo que nós já temos conosco. E o mais interessante de tudo, que a coisa mais importante que existe é de graça. E as coisas que são mais essenciais para mim e para a sua vida são as mais baratas. Então o que está acontecendo? O que há? O que está acontecendo, será? Estamos servindo o Senhor errado. Como assim? Estamos gritando com aquele que não deveríamos gritar. E estamos fazendo voz calma para aquele a qual a gente deveria, ou deve
mandar embora, se alterar, né? Talvez nós estamos se revoltando contra aquele que não deveria se revoltar. E quando eu falo isso, eu falo totalmente na área espiritual, tá? Não se preocupe com nada de governo, direita, esquerda, não tem nada a ver com isso, não. Até porque para chegar lá na direita, esquerda, meio, centro, política ou não, tem senhores. Cada um de nós defende um senhor da hora que acordamos até a hora que nós deitamos. Cada um de nós servimos ao Senhor a hora que levantamos até a hora que nós vamos dormir de novo. Todos os dias. E se você for olhar, até brinquei com um amigo meu, até porque eu tenho que brincar bastante no meu trabalho, eu sempre brinco bastante com as pessoas. Só assim, você brinca bastante, você não prega o evangelho. É que se eu pregar o evangelho, eu fico insuportável no trabalho. Você não aguenta eu. Por quê? Porque nós somos educados pelo mundo. E o mundo corrompe todo dia você e eu. O mundo te dá a orientação do inimigo de Deus, coloca as músicas que você fica cantando, a sua mente fica o quê? Todo dia com o regador, regando aquela semente maligna dentro de nós. E se eu não brincar com você, é claro que nas brincadeiras também tem algo sério. Se você não se firmar e não falar assim, eu quero ter uma conversa séria com você, aí sim. Eu quero ter uma conversa séria, então vamos conversar assunto sério. Agora, se eu não brincar com você, você não suporta eu. Ô louco, porque eu não suportaria eu. Por quê? Porque nós somos reprovados pela verdade. Por isso nós temos sido justificados pelo que Cristo fez na cruz, igual a canção linda de fundo aí, né? Uma canção linda, falando lá desde a profecia. Falando lá da profecia do profeta Isaías, né? Depois vindo aqui para o Novo Testamento, essa canção linda aí, ó. Então, amigo ouvinte, cabe a mim, cabe a você, como a Escritura manda, né? Examine, pois, o homem a si mesmo. Então ele fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Agora, já parou para pensar se nós fôssemos educados a ser cristão? Um dia eu conversei isso com a irmã da igreja. Eu falei assim: já pensou se eu e você fôssemos educados desde o ventre da nossa mãe a ser cristão? A ser cristão mesmo. Você está doido. Não existe ninguém no mundo seria mais rico do que você e eu. Do que eu. Por quê? Porque nós teríamos de tudo. Que a facilidade para ter as coisas hoje é muito grande. É muito grande mesmo. Você está louco. O quanto eu vi minha mãe, vi meu pai, vi meus irmãos, o quanto eu vi eles se chicoteando a semana inteira para conseguir algo que você em uma hora você consegue. Eu e você conseguimos. Ou não? Você olhou para os seus avós, olhou para os seus pais e viu eles sofrendo para obter algo que hoje você até despreza dentro da sua própria geladeira. Eu e você desprezamos. Amigo ouvinte, essa foi a mensagem de hoje. Espero que ela tenha edificado a sua vida. E que você venha, e nós venhamos, olhar melhor para a orientação, o ensino. Tem até duas passagens na Bíblia, né? Tem várias passagens na Bíblia que falam isso. O livro de Hebreus fala assim: convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos aprendidos. Porque se nós desprezarmos o que nós já aprendemos, vamos sofrer muito mais rigoroso juízo do que Sodoma e Gomorra ou o povo do passado receberam. Porque se palavra de anjos e de profetas lá no passado ficaram o quê? Não ficaram impunes. Deus honrou os anjos, honrou os profetas. Que dirá o filho dele? Ele vai honrar Jesus Cristo. O evangelho é boas novas. O evangelho é novas. Por quê? Porque se você olhar o evangelho, tem o que no evangelho? Tem salvação. E o que mais? Condenação. Ah, não tem? Tem. Tem no evangelho isto.
Amigo ouvinte, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, permaneça hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Jesus Cristo falou para a viúva de Naim para não chorar. E o esquife parou quando ele chegou, começou a falar. Disse ao morto levante, e naquele instante o que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. O sonho que tive esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar cenas das horas felizes que a mesa era porta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram dois mares e rastros na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos eu caminhava a seu lado. Porém minha falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente seu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou.
de mim. Filho, esse rastro são meus, ouça o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias eu carregava você. Filho, esse rastro são meus, ouça o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias eu carregava você. Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.